Meu amor, agora que você aprendeu a entender o rótulo, agora vem a parte mais importante na avaliação de um alimento industrializado quando você estiver lá no supermercado, tá? Que são o quê? Os ingredientes. Você hoje vai aprender aqui nessa aula a entender o que os ingredientes estão te mostrando, tá bom? O mais importante de tudo é quando você for comprar um alimento industrializado, é prestar atenção no que está ali dentro, tá? Porque, ok, ali naquele alimento, você ali está dizendo para você quantas calorias tem, quanto que tem de carboidrato, quanto que tem de proteína. Entenda uma coisa. Não, a gente precisa de caloria, né? Até mesmo do sódio. As pessoas às vezes ficam com medo, né, do sódio e tudo, mas qual que é o grande problema do sódio? O problema do sódio é ele estar em grande quantidade nos alimentos industrializados. Esse é o único problema. Mas até o sódio a gente precisa consumir para o bom funcionamento do nosso organismo. Mas o que é muito importante você entender é olhar para os ingredientes, é entender os ingredientes, porque é lá que vai estar toda a verdade sobre aquele alimento, tá? Porque caloria a gente precisa, carboidrato a gente precisa, proteína a gente precisa, gordura saturada, tudo isso a gente precisa no dia a dia. Mas são eles, os ingredientes, que vão te mostrar ali, vão te revelar, né, o que significa aquele alimento e se ele faz mal ou não para a sua saúde. Então, vamos lá. Uma coisa que você precisa entender, é muito importante que a gente evite o consumo daquilo que não é nutriente. Presta atenção, nós fomos feitos para consumir nutrientes. Qual que é o grande problema do produto industrializado? É ele ter, assim, de ingredientes que não se trata de alimento, não é comida. Tá? Então, o que a gente tem que consumir? Proteína, gordura, carboidrato, vitamina, minerais, fibras, beber água, apenas isso. Mas os alimentos industrializados têm outros alimentos que não se trata desses nutrientes. São aditivos químicos, alimentares, ou seja, não é comida, é química, tá? E sempre que você ingere química, isso é extremamente desgastante para o seu corpo, é extremamente prejudicial ao seu organismo, porque ele não sabe ao certo o que são aqueles ingredientes. Aí o que o seu organismo faz? Ele reage àquilo. Isso causa um estresse absoluto, pode causar lesões nas suas células, nos seus tecidos, causando doenças e mais doenças e envelhecimento precoce. Então, muitas vezes você escuta falar que comer alimentos industrializados faz mal e as pessoas acham que faz mal porque tem muito sal, porque tem muita gordura. Não, esse não é o principal motivo. É também porque alguns alimentos industrializados são riquíssimos em gorduras saturadas, em sódio, mas esse não é o maior desafio. Esse não é o maior problema do produto industrializado. Então, quais são os aditivos químicos alimentares? Vamos lá. Normalmente, eles estão representados como conservantes, corantes, realçadores de sabor. Eles são muito comuns nos alimentos industrializados. E sabe por que fica fácil você saber quais são eles? Você bater o olho e saber quais são os aditivos químicos? Porque não é comida. Você nunca ouviu falar, você não conhece. Se tiver lá, por exemplo, corante azul brilhante. Corante azul brilhante é comida? Corante azul brilhante é comida? Já ouviu falar disso? Não, ele não é comida, ele não é alimento, ele não é nutriente. Então, o que ele é? Se ele não é alimento, se ele não é nutriente, o que ele é? Ele é um aditivo químico. Qual que é a função dele nesse caso? Dar cor. Ele só tem essa função, dar cor para aquele produto. Então, observe os ingredientes, nós vamos observar os ingredientes de alguns alimentos para você começar a ter autonomia de chegar no supermercado, bater o olho no produto e saber exatamente o que tem ali, tá? Então, agora eu vou dividir a minha tela com você com um alimento extremamente inofensivo, que a gente pensa que é inofensivo, né? Amor, esses ingredientes aí são de uma simples gelatina.
que muitas das vezes a gente, além de achar que é super saudável, a gente inseriu ela na nossa dieta, a gente inseriu ela no nosso dia a dia, achando que o colágeno, não sei o que lá das quantas, enfim, né? A gente nem tem culpa disso, porque a gente já ouviu falar que, muitas vezes que gelatina tinha muito colágeno e que ajudaria a gente, né? Só que não ajuda nem um pouco. Então, vamos ali observar esses ingredientes. Presta atenção numa coisa. Primeira coisa que você precisa entender na relação dos ingredientes de um produto. Toda vez que você bater o olho nos ingredientes, o primeiro ingrediente que vier, o primeiro, ele vai estar em maior quantidade naquele produto, naquele alimento, naquele produto ali, tá? Então, olha só. Ele sempre vai estar em ordem decrescente. Ele começa com aquilo que tem muito, com aquilo que tem demais ali naquele produto, tá bom? Então, essa é a primeira coisa que você precisa saber. Então, se você pega um primeiro produto, que o ingrediente é o açúcar, então o que mais vai ter ali é açúcar. Então, dá uma olhada no ingrediente da gelatina. Olha lá o primeiro ingrediente que está vindo. E você acabou de aprender que se ele vem primeiro, é o que tem em maior quantidade lá dentro desse produto, tá? Olha o próximo. Gelatina, sal. Então, os primeiros ingredientes de uma gelatina, você sabe que a gente tem açúcar, nós temos sal, mas olha só, o açúcar, você sabe o que é açúcar. Gelatina, você sabe também. Sal, você também sabe. Mas aí, a gente começa, ó, olha lá, acidulante. Você sabe o que é isso? Então, se você não sabe, se você não conhece, não é alimento. Nunca se esqueça disso, tá? Ele é um aditivo químico. O que mais? O que a gente tem aí? Ácido fumárico, regulador de acidez, citrato trissódico, aromatizante. Você sabe o que são essas coisas? Você não sabe. Então, é um aditivo químico. Simples de você observar, simples de você nunca mais esquecer. Bater o olho, não é comida, você não conhece, então é aditivo químico. Edulcorante é o nome técnico para adoçante. Nós temos aí também o aspartame e a sacarina, amor, que é um dos piores adoçantes que existe na face dessa terra. Nós temos também ciclamato de sódio, nós temos corantes artificiais. O que são corantes? São aditivos químicos. Nosso corpo foi feito para produzir química? Nosso corpo foi feito para consumir química? Não, né? E aí, o que acontece quando você consome e você passa uma vida? Pensa aqui comigo, gente. A gente está falando de coisas que vocês estão aprendendo agora, mas pensa aqui comigo. Você passou uma vida inteirinha consumindo química, colocando química para dentro do seu corpo, tá? E aí, o que acontece com a maioria das pessoas ao longo desse tempo? Elas desenvolvem doenças, lesões nas células, os tecidos ficam afetados e aí traz para a vida dessa pessoa envelhecimento precoce. Muitas pessoas ficam assustadas quando olham, por exemplo, para uma mulher, né? E a mulher fala a idade dela, a pessoa fica até sem graça, porque aparenta ter mais idade. Às vezes uma pessoa de 30 aparenta ter 45, 50 anos. Mas isso tudo está o quê? Está ligado nessa alimentação de uma vida inteira, nesse consumo excessivo de química de uma vida inteira. Você percebe aí, nesses ingredientes da gelatina, quantos ingredientes que tem nesse alimento que não se trata de comida, gente? Olha, outra coisa muito importante de você avaliar. Quanto mais ingrediente ele tem, possivelmente mais aditivo ele vai ter. Então, se você, por exemplo, comprar um pacote de banana, se você comprar um pacote de banana, você
vai ter escrito lá, você vai ter o quê nesse pacote de banana? Você vai ter banana, certo? Agora, se você comprar um pacote de doce de banana, se você comprar um pacote de doce de banana, o que você vai ter? Você vai ter banana, açúcar, algum tipo de conservante, e aí provavelmente vai ter algum tipo de adoçante, provavelmente vai ter algum tipo de corante. Então, quanto mais ingredientes, mais aditivo. Então, agora eu te pergunto, com base em tudo que você aprendeu até aqui, gelatina é um bom alimento? Eu tenho certeza que agora você tem total capacidade de responder. Vamos dar uma olhada aqui nesses outros ingredientes. Vamos lá, ó, vamos dar uma olhada aqui nesses outros ingredientes. O que a gente tem aqui? Olha o que a gente tem aqui. Qual que é o primeiro ingrediente que está vindo aqui? Amido. Então, se vem amido primeiro, igual eu te expliquei, tá? Se tem amido primeiro, é em maior quantidade. A gente sabe que amido é o quê? Comida. Ok, mas a gente sabe que é um produto rico em amido, rico em carboidrato, né? Aí vem o sal, que você também sabe o que é, tá? Só que aí, ó, acabou a felicidade. Nós temos duas comidas, que é o amido e o sal, né? Que você já sabe, identifica, pô, isso aqui tem muito carboidrato. Isso é amido e carboidrato. Então, você tá claro para você, né? Só que aí o que começa a acontecer? O que a gente tem aí? Maltodextrina, que é um tipo de açúcar. E aí tem aí uma quantidade de vitamina C, de zinco, de vitamina A, mas aí começa de novo, ó, aromatizante, que é artificial, edulcorante, que eu já expliquei que é um adoçante, a sacarina sódica, que também é um tipo de adoçante, aspartame adoçante, considerado o adoçante mais, o aditivo químico mais cancerígeno da face dessa terra. Espessante goma carragena. Gente, tem coisa que eu nem sei o que é. Espessante goma carragena e corantes tartrazina e amarelo crepúsculo. Ou seja, muito aditivo químico. Tudo que você lê, que você não sabe o que significa, é aditivo químico. Esses ingredientes aí é daqueles aqueles pudinzinho que compra pronto, né? Possivelmente aí ele é diet porque ele não está indicando o açúcar, só que ele está cheio de aditivo químico, que só vai fazer mal para o seu organismo. E os adoçantes, que é o que eu acabei de falar, uma coisa horrível, tá? Então, muitas vezes a gente compra produto diet, a gente compra lá, você vai lá, compra produto diet, feliz da vida, come lá, aquele tudo, né? Ai, é diet, não tem problema. Amor, tem e muito, tá? Agora, o que a gente vai ver? Os ingredientes de uma deliciosa, maravilhosa, inofensiva e saudável barrinha de cereal. Presta atenção nos ingredientes. Olha aí o que está vindo primeiro. As pessoas acham que barrinha de cereal é a coisa mais inofensiva da face da terra, que é saudável, você leva para o treino, você leva para fazer seu lanche. Amor, eu sempre vou te dizer que é o melhor de tudo de você consumir é banana com aveia ou frutas com castanhas, tá? Mas eu entendo que muitas das vezes uma barrinha de cereal, ela é o que você tem, é o que te socorre naquele momento. Mas agora, com essa aula, você vai ser capaz de avaliar se aquela barrinha é boa ou não é boa para você. Então, vamos aos ingredientes dela. Olha lá. Xarope de glicose. Primeira coisa que vem. Então, o primeiro ingrediente que vem na embalagem significa isso mesmo, que tem muito, tá? Xarope de glicose. O que é xarope de glicose? É açúcar líquido. Então, uma barrinha de cereal tá assim, ó, de açúcar líquido. E olha como é que a indústria ela é danada, né? Olha o nome da barrinha, Nutri. Você bate o olho na barrinha e está escrito lá, aveia, banana e mel. É tudo que eu preciso para minha vida saudável, né? Você bate o olho nessa barrinha, tem um nome Nutri.
ainda tem lá a capa dela, aveia, banana e mel, você fica feliz na vida. É isso aqui que eu vou comer. Entende? Só que você está aprendendo com essa aula a olhar os ingredientes, a interpretar e a entender o que aquele ingrediente está te dizendo que tem ali. Tá? Então, o que mais tem aí numa barrinha? O que mais tem aí na barrinha? Ó, que deveria ser de cereal, né? Mas ela começa com açúcar. Ela tá, olha aqui, ó, aí presta atenção. Ela tá dizendo que tem 42% que 42% dessa barrinha foi feito de cereais, ou seja, menos da metade são cereais, amor. Aí tá falando que é uma barrinha de cereal, só que menos da metade dela é cereal. O resto é todas as porcariadas aí que eu tô falando para vocês. E aí, ó, vamos ler os ingredientes até o final? Olha lá, o que vai ter? Cereais, 42%, ou seja, menos da metade. Farinhas de arroz, milho, farinha, ó, lotado de farinha. Milho, trigo, rica em ferro e ácido fólico, cevada e aveia, açúcar, além do xarope, presta atenção. Além do xarope de glicose, que é açúcar líquido, a gente tem açúcar, a gente tem maltodextrina, que também é açúcar, extrato de malte. O que é extrato de malte? Aditivo químico. Sal, antiumectante. O que é o antiumectante? Química. Carbonato de cálcio, química. Estabilizante fosfato de sódico, química. E aveia. Aí depois vem açúcar mascavo, mel. Açúcar mascavo é açúcar, mel é açúcar. Gordura de palma é gordura. Açúcar invertido, açúcar. Polpa de banana, óleo de milho, antioxidante, lectina de soja, química. Corantes caramelo, química. Você está chocada? Você está chocada com essa informação? Olha para você ver a capa desse cereal, dessa barrinha de cereal. Você pensa que você está consumindo a coisa mais saudável da face dessa terra. Amor, espera que não acabou, que eu vou trazer mais um alimento super presente no cotidiano da sua vida aí, da sua vida saudável, tá? Pão integral. Vamos ao nosso maravilhoso, nosso salvador da pátria, pão integral. Olha só. A escolha pelo pão integral sempre será melhor, presta atenção, tá? A escolha pelo pão integral sempre vai ser melhor que o pão branco, porque o pão branco é muito pobre em fibras. Ele tem menos nutrientes mesmo. Então, o pão integral seria uma melhor opção. Mas qual é o problema dos pães integrais industrializados? Eles têm conservantes. Ah, mas tem pão, Ariane, que só tem um conservante. Então, mas aí tem o conservante de pão, tem todos os ingredientes da barrinha, da gelatina, do molho de tomate pronto que você compra, do hambúrguer, da lasanha. Então, você percebe que você vai consumindo ao longo do seu dia, ao longo da sua semana, ao longo do seu mês, diversos produtos industrializados. E aí, o consumo que vai ter de aditivos químicos no seu corpo, no seu organismo, é muito grande. Então, meus amores, tudo que puder evitar é melhor. Tudo que puder ser natural, direto da natureza, da terra, da árvore, da feira, é melhor para você, para a sua saúde, para o seu emagrecimento e para a sua família, tá? Então, vamos olhar o pão integral? Olha lá o primeiro ingrediente, gente. Farinha de trigo enriquecida. Ou seja, farinha branca. No pão integral tem farinha branca. Não é farinha integral. Não é a farinha integral, tá? É importante você observar se o primeiro ingrediente da farinha do pão integral está escrito farinha de trigo integral. Porque se não tiver escrito no primeiro ingrediente, não é o que está predominando ali. Pode ser que a farinha integral venha depois, mas ele é só uma coisinha ali para dizer que é integral.
Então, olha os ingredientes. Primeiro tem que ser farinha de trigo integral, tá? Agora, presta atenção. Nunca na sua vida compre produto que no ingrediente tenha gordura vegetal, que também é gordura trans. Mesmo que lá na informação nutricional esteja escrito que não tem gordura trans, porque você vai ver como que é incrível, tá? Como muitos alimentos, lá na tabela nutricional, está escrito lá, gordura trans zero, sabe? A tabelinha que eu ensinei para vocês, vai estar escrito lá, gordura trans zero. Só que aí, quando você vai lá ver os ingredientes, lá está escrito gordura vegetal hidrogenada. E gordura vegetal hidrogenada é a mesma coisa que gordura trans. Nossa, Ariane, mas então como que pode, né? Não está lá na informação e está nos ingredientes. Isso significa, presta atenção, isso significa que naquela porção, a quantidade de gordura vegetal ela é tolerada pela vigilância sanitária. Então, ela não precisa estar na informação, mas ela está nos ingredientes, elas estão nos ingredientes. E é isso que significa, ou seja, você acha que não tem, mas tem. Mas ela está lá, com outro nome, gordura vegetal, gordura hidrogenada, que é a mesma coisa de gordura trans. Ou seja, se você come 2 porções daquele alimento, você já passa aí do valor diário, e se você come o pacote inteiro, mais ainda, tá? E se você consome vários alimentos no decorrer do dia, você acaba consumindo uma grandíssima quantidade de gordura vegetal hidrogenada. Num dia, na semana, no mês, tá? Então, gordura vegetal hidrogenada aumenta o nosso colesterol. Deixa eu aumentar aqui a tela para falar com vocês. Gordura hidrogenada, ela aumenta o nosso colesterol. Ela é capaz, gente, presta atenção, ela é capaz de aumentar o colesterol ruim e baixar o colesterol bom. Então, você precisa tentar, ao máximo, evitar esse tipo de alimento na sua vida. E aí, aonde que a gente encontra, né, gordura vegetal e gordura hidrogenada? Vou mostrar para você, tá? Onde é que a gente encontra gordura vegetal e gordura hidrogenada. Mas antes, vamos terminar de ler aqui os ingredientes do pão integral. Olha aqui, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ou seja, farinha branca, fibra de trigo, grãos de trigo, germe de trigo, açúcar, gordura vegetal, fermento biológico, sal, glúten, conservador, propionato de cálcio. É isso que tem nos ingredientes de um pão integral. E aí, olha só, o que eu trouxe aqui para você? Eu trouxe três marcas de pão integral, 3 tipos de pão integral, para você olhar nos ingredientes e ver a diferença. Olha só, pão integral entre aspas, foi esse que a gente acabou de ver. Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, é o primeiro que vem. Agora, o pão integral mesmo, olha lá, o que ele vem primeiro? Farinha de trigo integral. Glúten de trigo, açúcar mascavo, semente de linhaça, marrom, gordura vegetal de palma, tem gordura vegetal, tá? Assim, Ariane, no pão integral tem gordura vegetal, você acabou de falar para a gente nunca consumir, não consumir alimentos com gordura vegetal. Amor, olha só, vai ser muito difícil um produto industrializado não ter gordura vegetal. Então, o que você precisa fazer? Diminuir a ingestão desse tipo de alimento na sua vida, tá? Preparar o seu pão integral. Tem muitas receitas que você aprende a fazer o seu pão integral na sua casa. E é muito rápido, é muito simples, tá bom? Então, gente, vamos agir com disposição para a gente poder conquistar essa alimentação de verdade, uma alimentação de verdade saudável, tá bom? Eu compro pão integral, pronto. Eu compro, isso está na minha dieta
mas ela não está na minha dieta de todos os dias. Eu não como pão integral todos os dias. Eu como pão integral uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias. É isso que eu estou falando para você, tá? Então, ó. E a terceira opção é o pão que parece integral. Ele te dá aquela sensação de ser integral, mas ele não é integral. Olha lá o primeiro ingrediente dele. Farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico. Do mesmo jeito que tem na primeira. Então, não vá pela capa. Bateu o olho na capa, está escrito light, está verdinho, está integral, está bonitinho. Vira o produto e vai ler o que está escrito lá e prestar atenção no primeiro ingrediente que vem, tá bom? Voltando ao assunto da gordura hidrogenada, da gordura trans, aonde é que a gente vai encontrar essa gordura? Gordura vegetal e gordura hidrogenada a gente encontra no bolo comum, aquele bolo que está lá na mesa da vovó, aquele bolo que você compra na padaria, esse bolo. O biscoito creme cracker, que é o biscoito carro-chefe das dietas, acredito que hoje nem tanto, porque hoje está muito claro, a comunicação ela é muito evidente aí na internet, todo mundo sabe que biscoito creme cracker não é e nem nunca foi saudável, hoje as pessoas já sabem disso, tá? Na batata Ruffles, nas batatas, enfim, de pacote, no miojo, no queijo amarelo, todo queijo amarelo é muito rico em gordura hidrogenada, gordura vegetal, gordura trans, margarina, amor, margarina é uma coisa, tomara, Senhor, que margarina não seja um alimento que faça parte da sua vida, nem para você fazer receita, nem para você utilizar para nada. Margarina é um produto que você tem que esquecer que ela existe, que ela é extremamente tóxica, ela é extremamente ruim para a sua saúde, ela só tem gordura hidrogenada vegetal e só tem aditivo químico, só, nada, não tem mais nada, só isso que tem, tá? Aqueles biscoitos Ruffles, né? Aqueles biscoitos Ruffles, eles têm muita gordura vegetal, muita gordura hidrogenada. Pipoca de micro-ondas, biscoito maisena, amor, biscoito maisena, ele costuma estar muito presente na mão das crianças. Os pais, eles colocam biscoito maisena na boca das crianças quando está nascendo dentinho, coloca biscoito maisena na mão das crianças para as crianças coçarem o dente, para começar a comer. Olha, tudo começa ali, tá? Tudo começa lá. Provavelmente, hoje, a sua dificuldade com a alimentação, ela vem lá de trás, vem de todo o alimento que te deram, todo o alimento que te ensinaram a comer. Então, se você tem filho pequeno na sua casa, se você tem adolescente, amor, já começa já a fazer esse movimento de ir tirando e de ir substituindo e de ir diminuindo na vida dessas pessoas. E o sorvete, que todo mundo já sabe, que é riquíssimo, riquésimo em gordura hidrogenada. Então, amores, quanto mais natural for a sua alimentação, como eu já falei, quanto mais próximo da natureza, o formato vier mais próximo da natureza, mais saudável a sua vida vai ser, mais saudável o seu corpo vai ser. Ele vai responder muito melhor aos estímulos que você der para ele, seja com atividade física, seja com emagrecimento, seja com qualquer coisa, ele vai sempre te responder melhor aí em tudo que você fizer, tá? Então, se afaste desses alimentos. E eu não estou falando só de emagrecimento, eu estou falando de saúde, beleza? Então, eu espero muito que essa aula tenha sido grandiosa para você e que você, de fato, tenha aprendido a entender melhor sobre os ingredientes, que fique claro, para na hora que você bater o olho e falar, opa, isso aqui eu já sei, ó. Isso aqui veio primeiro, é sinal que tem muito, isso aqui muito não faz bem para mim. Não faz bem para o meu processo de emagrecimento, não faz bem para os meus filhos, não faz bem para a minha família, ok? Então, meus amores, um beijo e até a próxima aula.